Seja bem-vindo ao podcast É Possível Ir Além. Eu sou Elaine Assato, autora do livro que inspira essa jornada, e esta é a terceira temporada Sisu na Prática. Hoje eu quero trazer uma reflexão muito presente na vida de quem já caminhou bastante, assumiu responsabilidades, fez escolhas importantes e mesmo assim sente que existe uma nova etapa chamando. Não é falta de capacidade, não é falta de força, é apego. Mas não o apego que normalmente se fala, é o apego à própria versão, ao jeito antigo de funcionar, à identidade que sustentou uma fase da vida, mas talvez já não sustente a próxima. Existe um movimento muito comum aqui. A pessoa diz que quer mudar, mas internamente surge um receio. E se eu deixar de reconhecer quem eu sou? Ela quer ir além, mas continua se apoiando na versão atual como se fosse a única possível. E aqui vai uma frase direta para organizar essa conversa. Muitas vezes não é a vida que prende, é a lealdade a uma versão antiga de si. A versão antiga não está errada, ela teve função, protegeu, sustentou decisões, ajudou você a atravessar fases difíceis. O ponto é não transformar proteção em prisão, porque aquilo que um dia ajudou você a sobreviver pode não ser o que vai ajudar você a viver com mais verdade agora. Ao longo dessa temporada, a gente vem caminhando pelo método Sisu na prática. Situação, intencionalidade, solução, unicidade. E aqui entra um ponto-chave. Mesmo com clareza da situação, mesmo com uma intenção definida, mesmo sabendo qual seria o próximo passo, a pessoa trava. Não porque não consegue, mas porque assumir uma nova postura exige abrir mão de uma identidade conhecida. E isso mexe com a nossa segurança interna. Na vida adulta, esse apego aparece de formas muito concretas. A pessoa quer se posicionar melhor no trabalho, mas continua assumindo demandas que não cabem mais na sua agenda, só para não frustrar expectativas. Quer ter mais presença na família, mas segue presa ao ritmo de produtividade que a fez ser reconhecida profissionalmente. Deseja cuidar melhor da saúde, mas trata o próprio corpo como se ele ainda respondesse do mesmo jeito de 10 anos atrás. Quer viver uma nova fase no relacionamento, mas continua usando defesas emocionais construídas em histórias antigas. Deseja empreender, criar, liderar ou se expor mais, mas se mantém nos bastidores porque a crítica ainda pesa mais do que a possibilidade. Percebe o padrão? Não se trata apenas de mudar um comportamento, trata-se de permitir uma nova forma de conduzir a própria vida. E aqui está um ponto importante. Mudar não é trair a própria essência. Mudar é amadurecer a própria essência. É integrar novas camadas. É atualizar escolhas. É parar de viver uma fase nova com ferramentas antigas. Mas o apego cria um diálogo interno limitante. Se eu mudar, talvez eu perca minha identidade. Se eu assumir outro lugar, vão esperar mais de mim. Se eu mostrar minha força, posso gerar incômodo. Se eu avançar, talvez eu não consiga sustentar. Se eu escolher diferente, algumas pessoas podem não entender. E sem perceber, começa a autossabotagem. Não por fraqueza, por proteção. Só que essa proteção, com o tempo, cobra caro. Ela diminui presença, adia decisões, enfraquece projetos e faz a pessoa negociar com uma vida menor do que aquela que ela sabe que pode viver. Por isso, eu quero te trazer uma prática muito objetiva e profunda. Eu chamo de identidade que protege, identidade que trava. Funciona com 3 perguntas. Primeira, qual versão de mim eu estou tentando manter viva? A que resolve tudo, a que não decepciona ninguém, a que controla cada detalhe, a que evita conversas difíceis,
a que sustenta a casa, a empresa, a equipe ou a família, mesmo quando já está no limite? Segunda, o que essa versão me protege de sentir? Crítica, rejeição, exposição, fracasso, perda de controle, responsabilidade maior, mudança de rota? E terceira, qual nova postura está pedindo espaço em mim? E mais importante, qual é o menor gesto que confirma essa nova postura hoje? Porque mudança não acontece apenas quando a gente entende. Acontece quando a gente se conduz de forma diferente. E isso não exige grandes movimentos. Gestos pequenos reposicionam identidade. Quer se tornar alguém que respeita melhor seus limites? Reorganize uma entrega que foi assumida no automático e alinhe prioridade com clareza. Quer se tornar alguém com mais presença? Guarde o celular durante uma conversa importante e esteja inteiro ali. Quer se posicionar com mais maturidade? Transforme uma reclamação repetida em uma conversa objetiva. Quer assumir mais protagonismo profissional? Leve uma proposta estruturada para a próxima reunião, em vez de apenas apontar o problema. Quer cuidar melhor da saúde? Agende o exame que vem sendo adiado ou reorganize sua rotina de sono nesta semana. Quer viver com mais verdade? Pare de sustentar uma resposta automática só para manter uma imagem antiga. Pequeno gesto, grande impacto interno, porque a identidade não muda no discurso, muda na prática repetida. E aqui vai uma frase para você guardar. Você não precisa abandonar quem você é, mas precisa parar de proteger uma versão que já não comporta a vida que você quer viver. Talvez hoje o que esteja faltando não seja força, seja autorização interna. Autorização para mudar de lugar sem culpa, para amadurecer sem pedir desculpas, para ocupar novos espaços sem sentir que está traindo a própria história. E agora eu quero te deixar 2 perguntas. Você está sendo fiel ao que deseja viver ou ao papel que aprendeu a sustentar? E qual é o gesto pequeno que confirma sua nova postura hoje? Antes de encerrar, eu quero te lembrar. Esse podcast é baseado no meu livro, É Possível Ir Além. E ao longo dessa temporada, eu estou trazendo aqui o método SISU na prática, para a vida real, para 2026, para quem quer direção, constância e uma forma mais consciente de seguir. Por isso eu preparei também um e-book como um presente. Um material prático, baseado no método, para te ajudar a aplicar isso com calma, do seu jeito, ao longo de 2026. Se você quiser receber esse material, me manda um direct com a palavra e-book SISU, que eu te envio pessoalmente. E se esse episódio fez sentido para você, faz uma coisa prática. Me manda a palavra versão e me diz em uma frase qual nova postura está pedindo espaço na sua vida agora. Uma frase já basta, porque muitas vezes não falta força. Falta permissão para deixar de carregar uma identidade que já cumpriu seu papel. E mudar não é deixar de ser quem você é parar de viver menor do que aquilo que a sua própria história já te preparou para sustentar. Até o próximo episódio.